Olá! Eu hoje queria começar por agradecer a todas as pessoas que me têm enviado mensagens pelo Instagram com dúvidas. É por causa dessas mensagens que eu continuo a fazer estes vídeos e inspiram-me imenso as vossas dúvidas, portanto muito obrigada a essas pessoas do fundo do meu coração. Hoje eu queria falar um bocadinho de um tema que é bastante complexo, mas que exatamente por ser complexo eu gostava de simplificá-lo para vocês. Eu também não sei tudo, obviamente, mas do que sei eu gostava de torná-lo um assunto relativamente simples para que vocês possam entender a importância dele, que é o solo e o substrato. E antes de mais gostava de explicar-vos qual a diferença exatamente entre estas duas coisas. Portanto, o solo, ou nós chamamos de solo, aquilo que é a casa das nossas plantas no exterior, ok? E no seu ambiente natural. Portanto, a terra que nós encontramos nos jardins, nas florestas e que, acreditem, é muito mais do que aquilo que parece. Portanto, a terra e o solo tem uma vida incrível debaixo dos nossos pés, é uma coisa fantástica e é um dos recursos mais importantes do nosso planeta. Portanto, eu quero aproveitar até para referir que muitas vezes nas notícias e nos artigos sobre a proteção do ambiente, o solo, pelo menos é a minha opinião, tem ficado um bocadinho esquecido e eu acho que é muito importante não esquecê-lo, ok? A proteção do solo dentro da área tão geral que é a proteção da natureza é mesmo muito importante. E portanto, como eu estava a dizer, o solo é aquele recurso que nós temos e que serve de base e de sustentação das nossas plantas no exterior e na natureza, no seu estado selvagem, e que tem um conjunto de características super importantes para a sobrevivência das nossas plantas. O substrato foi criado para substituir esse solo que existe na natureza e onde as nossas plantas vivem, mas para os vasos e as floreiras, ok? Portanto, o substrato é algo que foi criado com as características ideais para as nossas plantas, em casa ou não, mas dentro, portanto, de vasos, de floreiras, para os nossos canteiros, ok? É uma coisa estudada e preparada para que seja o ideal para determinadas plantas, está bem? Que características é que são muito importantes perceber nos substratos para que nós saibamos que são bons ou maus substratos? Uma delas, e dentro das características físicas dos substratos, uma delas é a sua leveza, portanto a textura, a estrutura desse substrato. É importante, nomeadamente nas plantas de interior, que nós tenhamos substratos leves, portanto substratos pouco densos, substratos que se consigam mexer bem, que não compactem quando nós regamos, ok? E isso tem a ver com o tamanho das partículas desse substrato, não vou entrar muito por aí, mas portanto é importante que seja um substrato relativamente leve, fácil de mexer, ok? Depois há duas outras características físicas do substrato ou do solo que nós temos que ter em conta e que estão muito ligadas uma à outra, que é a porosidade e a capacidade de retenção de água, ok? Uma coisa que as pessoas esquecem com muita frequência é que as raízes das nossas plantas também respiram, ok? Por causa disso é importante que o substrato que nós compramos e colocamos nos nossos vasos permita que isso aconteça e, portanto, para permitir que as raízes respirem, é importante que o substrato tenha, obviamente, ar na sua composição. É importante que esse substrato seja arejado e isso tem a ver exatamente com a porosidade, ok? Portanto, tem a ver com os espaços de ar que esse substrato tem na sua composição, que está diretamente ligado à sua capacidade de retenção de água. O que é isto da capacidade de retenção de água? A capacidade de retenção de água é a capacidade que esse substrato tem de, quando nós regamos, preencher esses espaços de ar que existem na sua composição com a água da rega
e manter essa água da rega lá o tempo suficiente para que a planta consiga absorver essa água, ok? Portanto, um substrato com uma porosidade muito grande vai drenar essa água com demasiada rapidez e o que vai acontecer é que essa água vai sair logo, não é? Portanto, vai drenar e a planta não vai ter tempo para absorver essa umidade. Enquanto que um solo com uma porosidade relativamente equilibrada vai sim conseguir reter essa água e, portanto, a planta vai conseguir aproveitar a água. Portanto, há que haver um equilíbrio entre estas duas características, que é a porosidade e a capacidade de retenção de água, que lá está, estão muito ligadas uma à outra. Depois há outra característica muito importante, que neste caso é uma característica química, que é o pH. O pH dos substratos que vocês compram é muito importante. E é também por isso que existem substratos para determinados tipos de plantas, já falo neles um bocadinho mais à frente, porque muitas vezes, dependendo da planta que vocês têm em casa, da espécie de planta que vocês têm em casa, ou do género de planta que vocês têm em casa, há umas que gostam mais de pHs ácidos, outras gostam mais de pH neutro, etc. Portanto, é muito importante perceber as plantas que vocês têm em casa, qual é o pH ideal para elas e comprarem um substrato, usarem um substrato com o pH ideal. Na maior parte das plantas, o pH ideal está entre 5.6, 5.4 a 6.4, acho que é isso. Há exceções, ok? Portanto, isto é regra geral, mas há exceções. Portanto, é preciso mesmo perceber qual o pH ideal para as vossas plantas, porque um pH errado no substrato de uma espécie qualquer pode levar essa planta à morte, ok? Portanto, muita atenção a isso. Pois outra característica química dos substratos que é importante referir é, obviamente, a sua composição em nutrientes. Já falei no vídeo de fertilização, vão lá ver quem não viu ainda, a importância dos fertilizantes para as nossas plantas, porque é que elas precisam de fertilizantes. É mesmo muito importante porque é o alimento delas. Nós sabemos que as plantas alimentam-se também através da energia do sol e, portanto, através do processo da fotossíntese, mas elas não vão conseguir fazer isso se não tiverem no solo e, neste caso, no substrato, nutrientes suficientes para o seu bom desenvolvimento. E os substratos que nós compramos nos hortos, regra geral, já vêm com uma composição de nutrientes que é preciso, não precisam saber muito sobre eles, mas pelo menos perceberem se eles têm os nutrientes principais para as nossas plantas, nomeadamente o fósforo, o azoto e o potássio, e qual a quantidade que eles têm, que o substrato tem de cada um deles, que também vai ser importante dependendo da espécie com que vocês estejam a trabalhar e onde vão colocar esse substrato, ok? Depois, há as características biológicas, que é uma característica muito importante do solo, portanto do solo na natureza, mas que, apesar de também importante, nos substratos que nós usamos nas plantas de interior e nos sacos que nós compramos de substrato nos hortos, não é uma característica assim tão falada que nós consigamos perceber com tanta facilidade, mas só para vocês perceberem que o solo não tem só estas características, tem outras características, nomeadamente a existência de fungos, de bactérias, muitas delas que são benéficas às nossas plantas e que ajudam as nossas plantas a manter-se saudáveis, principalmente as raízes. Está bem? Portanto, é mesmo importante também as características biológicas, embora seja mais difícil, lá está, perceber quais é que são as que têm quando compramos um saco de substrato num horto. Agora, como é que nós percebemos qual o melhor substrato para as nossas plantas, qual é que compramos? Há uma panóplia de variedades no mercado. E eu vou tentar, mais uma vez, simplificar esta questão. Portanto, nós temos no mercado substratos que são feitos de um material só, ok? E que, regra geral, são utilizados para misturar uns com os outros, portanto, esses vários materiais, para compor o substrato ideal para as nossas plantas. E isto é o ideal para quem entende do assunto. Ok? Portanto, quem entende substratos, quem já aprendeu com alguém o que é que deve misturar com o quê, ótimo, pode comprar substratos individuais e misturá-los, fazer as misturas. A vantagem
A vantagem de comprar estes substratos é que nós podemos, com diferentes materiais, fazer diferentes misturas e adaptar essas misturas às diferentes plantas que nós temos em casa, aos diferentes grupos de plantas, porque depois cada grupo de planta precisa de características de substratos diferentes, ok? Portanto, quem já sabe fazer essas misturas, ótimo, pode comprar. E falando um bocadinho dos que existem, nós temos, por exemplo, a turfa, ok? A turfa é um material de origem vegetal que demora milhares de anos a ser produzida na natureza e que, por causa disso, tem sido posta um bocadinho de lado por questões ambientais, é desaconselhado o uso por questões ambientais, exatamente porque leva muitos anos a ser produzida de forma natural na natureza e, portanto, neste momento já há outros substratos que podem substituí-la. A grande vantagem da turfa é ser um substrato muito leve, portanto é mesmo muito leve, que aumenta a porosidade do solo, portanto diminui a sua densidade, aumenta a porosidade do solo e a principal característica é a capacidade de retenção de água. Portanto, a turfa tem uma grande capacidade de retenção de água, portanto é ótimo para que nós não tenhamos que regar as nossas plantas constantemente ou com tanta frequência. É preciso cuidado, é que a turfa usada individualmente ou em grande quantidade no substrato, muitas vezes pode fazer com que a terra compacte demasiado após as regas, ok? Portanto, é preciso algum cuidado com isso. Outro substrato que também nós encontramos muito são as cascas de árvores, neste caso a casca de pinheiro é o que nós mais encontramos, é um substrato com uma porosidade muito grande, é um substrato com uma muito pouca capacidade de retenção de água e o objetivo é mesmo esse, é misturar este substrato noutros materiais para diminuir a capacidade de retenção de água para aquelas plantas que não gostam de ter as raízes encharcadas em água, nomeadamente as nossas orquídeas. Os substratos para orquídeas normalmente são constituídos quase só por cascas de árvores. Depois temos outro que também se fala muito, que é a perlite. A perlite é de origem vulcânica, portanto é feita com uma pedra vulcânica, tem uma capacidade de retenção de água também muito boa e é ótima para soltar o solo, para arejar o solo, portanto é uma coisa que toda a gente deve ter em casa, é mesmo ótima. Outra que nós também temos visto muito por aí, há muito à venda, é a argila expandida. A argila expandida ajuda à drenagem da água em excesso quando estamos a fazer as regas e, portanto, regra geral não é misturada no substrato, mas sim colocada no fundo dos vasos, exatamente para quando regamos a água consiga drenar facilmente pelos buracos dos vasos, neste caso a água que fica em excesso nas regas, de forma a que a terra dos nossos vasos não fique encharcada, porque isso também não é bom para as nossas plantas, ok? Depois temos outros como os próprios compostos, o humus de minhoca, o estrume, que tem uma capacidade de fertilização muito grande. Temos outros substratos que são usados individualmente, que podem ser usados individualmente para coisas muito específicas, mas que normalmente são comprados para fazer misturas, ok? O melhor de tudo é vocês comprarem substratos já feitos. Nós temos empresas fantásticas no nosso país que produzem substratos. Nós temos, por exemplo, a Ciro, que tem substratos para tudo e mais alguma coisa, para determinados grupos de plantas. Há substratos de germinação, há substratos para fazer estacarias, portanto substratos com hormonas de enraizamento. Temos substratos para aromáticas, temos substratos para orquídeas, temos substratos para suculentas, para plantas de interior, tudo e mais alguma coisa. E o ideal é exatamente vocês comprarem substratos específicos para as plantas que vocês querem, ok? Se vocês não sabem fazer as misturas, comprem substratos já feitos, está bem? É o ideal e tenham muito cuidado com as marcas que vocês compram, porque muitas vezes, quando compramos marcas que não são boas, o que acontece é que vêm alguns agentes patogénicos nos substratos que depois acabam por
levar as nossas plantas a adoecer, a aparecerem pragas cá em casa, portanto tenham muito cuidado com isso. Também não usem a terra do exterior, não tragam a terra do quintal da avó para pôr nos vossos vasos, ok? O ideal é comprarem substrato próprio para as plantas, onde os vão colocar. Se for uma suculenta, usem substrato de suculenta, se for uma orquídea, usem substrato para orquídea, já são pré-feitos e isso é o ideal, ok? Bem, espero ter-vos ajudado, espero que este vídeo vos ajude a manter as vossas plantas saudáveis, espero que tenham entendido qual é a importância do solo e do substrato, tanto na natureza como até dentro dos vasos das nossas casas. Muito obrigada por me terem ouvido, enviem mais dúvidas para o meu Instagram, é só perguntar, eu tento responder a toda a gente quando sei a resposta, ok? Portanto, até ao próximo vídeo, adeus!